beleza? Hoje eu vou estar fazendo um vídeo aí a pedido do lado de alguns amigos, né? Que pediram para eu falar um pouco sobre Shenmue. E fala um pouco aí sobre Shenmue. Tu que gosta muito do jogo, tem como tu fazer um vídeo sobre o game. Aí eu trouxe aí esse vídeo aí. Agora eu não queria fazer ele tipo uma gameplay, né? Porque até para se tornar um vídeo um pouco bate-papo aí, vocês poderem comentar aí, fazer seus comentários se você concorda comigo ou não, né? Se discorda, deixa a tua opinião aí, né? Vou respeitar a opinião de todos, eu sempre prezo pelo respeito, né? E é isso aí, eu vou começar a falar um pouco da SEGA, porque para falar de Shenmue, você tem que falar da SEGA em si. E quero deixar de antemão bem claro que eu não sou um hater da SEGA, pelo contrário, eu gosto muito da SEGA, né? A maioria dos vídeos que eu coloquei, principalmente mostrando minha coleção, eu mostrei consoles da SEGA, o Master System, Dreamcast. Se você for ver os vídeos que eu tenho aí das aquisições do mês, sempre tem alguma coisa da SEGA. Então eu sou um cara que gosta da SEGA. Vamos lá. Não tem como falar de Shenmue e de Dreamcast sem falar primeiramente dos erros que a SEGA cometeu no mercado de consoles. Mas Johnny, qual foi o erro que ela cometeu? Bom, a SEGA ela vinha na década de 90, né, no início da década de 90, final da de 80 para o início da 90, muito bem com o seu Mega Drive Sega Genesis, né? Até hoje foi uma das disputas mais acirradas que eu já vi no mercado de videogame, porque foi uma disputa muito boa entre a SEGA e a Nintendo com seu Super Nintendo e a SEGA com o Mega Drive. Ela chegou a ter quase 50% desse mercado de games naquela época. Só que a SEGA queria expandir, queria ter uma parte maior do mercado, e aí foi quando começou os erros. E o primeiro erro que a SEGA cometeu, assim, no meu ponto de vista, foi com relação ao portátil dela da época, que era o Game Gear, né? Ela queria alcançar também boas vendas com relação ao console portátil, né? Na verdade, ela queria também dominar um pouco esse mercado de portátil. A Nintendo vinha lá com seu Game Boy, com aquela telinha meia verde, esverdeada, que pegava 4 pilhas, e tinha lá o seu Pokémon, né? E a SEGA lançou o Game Gear com uma proposta bem melhor, né? Aparentemente, que tinha uma tela mais colorida, os jogos muito bem feitos para a época, né? Tinha muito jogo bom, muito porte que tinha saído do Mega Drive, Master System, tinha no Game Gear, bastante jogo de Sonic. Mas o Game Gear ele foi lançado com um valor bem acima do preço que era o Game Boy. Ele não chegou a alcançar uma quantidade de vendas que viesse dar lucro à SEGA. Até porque o preço que ele foi lançado no mercado foi quase o dobro do preço do Game Boy, que já estava no mercado. O Game Boy ele era vendido na casa dos $90. O Game Gear, quando ele foi lançado e começou a ser comercializado, ele começou a ser vendido na casa dos $150, né? Então aí muita gente não comprou o Game Gear por conta da questão do valor, que ele era um pouco mais caro, e a questão também, ele consumia mais pilha, pegava 6 pilhas e não demorava o tanto o que o Game Boy passava. E a SEGA, apesar de ter vendido bem o console, mas teve prejuízo. Depois disso, a SEGA teve prejuízo com eu digo que são duas DLC, na verdade, para o Mega Drive, que foi o Sega CD ou o Mega CD
E o 32X ou 32X, se você fala como você quiser. O Sega CD trouxe até alguns jogos legais. Eu particularmente gostei muito do Final Fight CD, que era muito parecido com o arcade na época, com os fliperamas. Eu gostei bastante desse jogo. Sonic CD também era um jogo muito legal. Fora os jogos interativos que tinha no Sega CD. E o 32X ele trouxe alguns jogos da época com um gráfico um pouco melhorado. E também eram duas coisas muito assim, eram caras, não eram. Até hoje você encontra esses consoles com preço salgado, né? Eram dois consoles caros que a Sega fez que é para poder ver se conseguia vender mais do que o Super Nintendo, o concorrente dele na época, mas também teve prejuízo com esses dois consoles aí. Depois disso, lançou o Sega Saturn. O Sega Saturn foi lançado um pouco depois do 32X. Em vez da Sega ter lançado só o Sega Saturn, né, e economizado esse dinheiro, não. É um dos consoles que eu mais gosto da Sega, né? Apesar de não ter tido assim um Sonic muito legal, mas eu gostei daquele Sonic Jam que vem uma coletânea do Sonic do Mega Drive. E o Sega Saturn, infelizmente, teve que competir com o PlayStation, né? Aí você já sabe a história. O PlayStation foi um console novo que vendeu pra caramba. Foi um campeão de vendas na época. O Sega Saturn era um console bom, mas não chegava assim a bater as vendas do Play. O Sega Saturn era um console também mais caro do que o PlayStation. A Sega investiu num novo console, num console que ia assim mudar a cara dos games da época. Foi um console fora de época, na verdade, que foi o Sega Dreamcast, né? Sega Dreamcast. Eu já falei aí no vídeo Dreamcast e eu sobre a história desse console. O console foi muito inovador até hoje, né? A gente joga online porque o primeiro console, pelo menos que eu vi, que você pode jogar online era o Dreamcast, né? Foi a última carta que a Sega tinha para o ramo de console. Quando ela começou a fazer Shenmue, e o Suzuki, que foi o criador da série, dessa obra de arte, ele começou a projetar o game para o Sega Saturn. Começou a projetar o game para o Sega Saturn. Se você for dar uma olhada na internet, você vê vídeos. Eu vou colocar aí um vídeo para você dar uma olhadinha no game como ficou para o Sega Saturn.
Bom, isso aí ia ser o game pro Sega Saturn, né? Pro Saturno. Eu vou falar Saturno porque é o costume. Pro Saturno. E ele gastou muito dinheiro tentando desenvolver esse jogo pro Saturno. E ele não conseguiu fazer o game pro Saturno porque estava tendo dificuldade com o hardware, né? E nisso ele projetou o game para o novo console. A Sega ia lançar o console no mercado e ele começou a projetar o game para o novo console da Sega. Só que com isso ele gastou muito dinheiro. Ele gastou muito, mas muito dinheiro nesse tempo todinho aí que ele tentou produzir o jogo para o Saturno e depois transferiu o jogo pro Dreamcast. O jogo em si, né, ele foi um dos jogos mais caros da indústria de games. Ele chegou a ser quase 10 anos o game mais caro a ser produzido. Só quem conseguiu bater 47 a 50 milhões de dólares. Foi nessa faixa aí. Como tinha envolvido muito dinheiro, o game ele não conseguiu atingir as suas vendas a ponto de dar um retorno para a Sega. A Sega, quando lançou o game, ela acreditava que o lançamento do jogo ia aumentar a venda dos consoles. O jogo vendeu em torno de 1,2 milhões de cópias. Ele vendeu bastante bem. Ele está aí na lista dos jogos mais vendidos para o Dreamcast. Ele não conseguiu atingir a quantidade de vendas para poder ter um retorno. Para isso acontecer, para a Sega começar a ter lucro com o jogo, cada usuário de Dreamcast deveria ter 2 Shenmue. Que isso não aconteceu. Infelizmente, apesar dessas dificuldades todinha que a Sega teve, desses erros que ela cometeu e prejuízo que ela veio tendo com os seus consoles e o prejuízo que ela teve também com esse jogo, ela pensou em lançar um filme no Japão para poder ver se dava retorno, né? Para poder ver se ela conseguia ganhar mais alguma coisa com relação ao que foi investido no jogo, mas infelizmente não rolou. O fato é que não rolou, ela não conseguiu atingir o objetivo dela com relação a ganhos, ela não chegou a ter lucro e teve prejuízo. E com esses prejuízos que ela veio tendo, ela acabou saindo do ramo de consoles. A Sega faliu, Johnny? Não faliu. A Sega é uma das empresas que mais lucram com games. Ela faz muito jogo para plataforma mobile e tem vários jogos aí que são bem legais. Na verdade, ela só fechou a divisão de consoles. Ela vem lucrando aí com seus jogos. Vamos falar do jogo agora. A gente viu, né, que foram uma sequência de prejuízo que fez com que a Sega fechasse a divisão de consoles dela. Falando do jogo. O jogo foi criado por Yu Suzuki, como eu falei, em uma viagem lá que ele fez na China. E ele estava querendo fazer, na verdade, um Virtua Fighter RPG. Virtua Fighter é um jogo também criado por ele. E ele queria fazer um Virtua Fighter RPG contando a história de Akira, um dos personagens principais lá do Virtua Fighter. Só que quando ele começou a se envolver com a história de Shenmue, ele preferiu fazer um jogo à parte, contando a história de Ryo Hazuki e da família Hazuki. O pai de Ryo, o Ao Hazuki, ele tinha lá os espelhos do dragão e da Fênix, a Fênix Mirror e o Dragon Mirror. E diz a junção desses dois espelhos, quem tivesse ia liberar uma criatura, na verdade, que ia dominar o mundo. Só que o Al guardava os espelhos muito bem guardados na casa deles. E você vê aí no início do jogo Lan Di querendo pegar os espelhos, que é para poder ter esse domínio.
E ele chega a tirar a vida do pai de Ryu. Ryu presencia tudo, vê a morte do pai e corre em busca de vingança. A jornada de Ryu não é tão fácil, ele tem que ir atrás de pistas, ele tem que conversar com bastante pessoas. E durante a sua jornada ele vai aprendendo mais aquilo que o pai dele lhe ensinou. Ele vai aperfeiçoando, aprendendo novos golpes, novo modelo de luta. E o jogo se torna interessante pra caramba. A história é praticamente isso, né? É uma história que ele busca vingança e ele busca querer saber o real motivo pelo qual o pai dele faleceu. Tenta procurar informação que é para saber o porquê aconteceu aquilo e para poder chegar até Landi. O jogo é baseado nessa história, em cima dessa história. Johnny, por que o game é tão legal? O primeiro jogo que eu vi que tinha essa liberdade. Você tinha uma mecânica, você poderia interagir com as pessoas. Cada personagem ali, ele tem uma vida, ele tem se você for acompanhar o dia a dia deles, eles saem para trabalhar, fazem compras, vão para casa dormir, vão para casa almoçar. E foi o que eu mais curti no jogo, foi isso. A inteligência que o jogo dá para o usuário que está ali se divertindo com ele. Eu particularmente gostei muito da série, fiquei muito feliz com a continuação da série, né? E eu vou mostrar aí um pouco da gameplay. Fukusan! Ryo-san! Fukusan! Stay back, Mule. For the last time, where is the mirror? I've no intention of telling you. Father! Why? Now then. No, don't! Hand over the mirror. Or else, your son. Wait! The mirror! It's buried under the cherry tree. Do you remember Chao Sun Ming? Chao? That's the name of the man you killed in Moon Swoon. It can't be! You! Get up. I'll allow you to die like a warrior. Father! Lendi-sama, we have it.
Father. Forgive me for leaving you alone. What are you saying? Father! Your friends. Keep friends. Those you love close to you. No. Father! No! Bom, eu indico esse jogo até para aquelas pessoas que são muito hardcore, que gostam de jogo de tiro, né? Gosta mais de emoção. Eu acho válido, até porque eu tive um... Quando eu olhei o jogo na época, eu digo, esse jogo é muito parado. Não tem muita ação. Mas quando eu comecei a jogar o game e a me interagir com o game, eu comecei a ver que se tratava de algo novo, de algo que eu nunca tinha experimentado nos games. E eu achei muito legal. Então assim, eu indico você também, se você gosta muito de jogo hardcore, dê uma jogada no game. Eu acho muito válido isso. Até porque eu já tive histórias que eu achava que o jogo era ruim, e um amigo meu me convenceu a jogar, e eu comecei a ver os jogos por outro ângulo, ter uma visão diferente do jogo. Então eu indico você a jogar Shenmue. O 1 e o 2 são dois jogos excelentes, né? Se você gostou aí desse meu vídeo, deixa teu like aí, deixa teu comentário. Eu não sou um expert no assunto, mas aí eu trago um pouco da experiência que eu tenho com os games pra galera aí do canal, né, que tá inscrito aí. Eu agradeço muito a participação de todos, agradeço muito aí os comentários de todos, eu fico muito feliz com isso. E fui, galera!